Boa noite. Vamos nos preparar para a nossa live de quarta-feira, né? Esperando que vocês estejam aí com o seu papel e a sua caneta para a gente poder começar dentro de um minutinho. Boa noite, Liliane. Como você está? Vamos lá, esperando a nossa turma se manifestar aí, para a gente poder conversar. Boa noite, Dio. Nos preparando. Vamos lá. Aguardando o nosso minutinho. Preparem-se. Que bom que você está bem. Muito bom. A gente tem que entender que felizmente a vida segue e a gente vai aprendendo. Tá bom? Vamos lá. Hoje o nosso assunto é uma continuidade do trabalho que a gente está fazendo de compreensão das inteligências. Não sei se vocês estão me ouvindo, mas eu já vou melhorar isso aí. Acho que agora a gente melhora isso. Vou melhorar o som. Vamos lá, minha gente. Inteligências. Tá? No nosso momento atual, a gente vai falar de inteligência sinestésico-corporal. Primeiro, a gente precisa entender o que é sinestésico, para a gente poder chegar no corporal, né? Embora pareça uma definição bastante fácil, né? Que a gente usa em neurolinguística, usa muito para detectar o tipo de forma de percepção e de aprendizado que as pessoas têm. Tá? A gente chama a pessoa de visual, né? As pessoas têm uma facilidade em guardar informações porque ela associa essas informações diretamente com imagens. Então, no banco de memória da pessoa, ela guarda a informação com imagem. A gente tem a pessoa que a gente chama de auditiva, ou seja, ela faz uma associação com sons, muitas vezes guarda junto com uma música ou tem uma memória associada a sons de fundo, tá? Principalmente em eventos externos, a pessoa associa com sons de fundo. E tem uma definição que eu não gosto muito do sinestésico, ou não é que eu não gosto, é que ela é um pouco purista demais e eu vou tentar dar uma melhorada nela. Do que a gente chama de sinestésico. Sinestésico seria a pessoa que faz o seu aprendizado baseado em associações por movimento. Tá? Só que aí existe uma confusão, né? Por quê? Porque sinestésico, né, com C, está associado a movimentos. Isso é uma verdade, né? Mas o sistema sinestésico estruturalmente está ligado a estruturas que a gente tem dentro da nossa cabeça, mais especificamente no ouvido médio, que são estruturas de equilíbrio. Tá? A gente tem umas bolinhas com líquido, tá? Que eu não vou explicar para vocês fisiologia, então vou dar uma explicação mais simples para você, né? Dentro da cabeça da gente tem bolinhas que tem um líquido, tá? E conforme a gente movimenta o nosso corpo e a nossa cabeça, essas bolinhas rodam de um lado para o outro, tá? E vão mantendo a gente com a sensação de equilíbrio, tá? Mas como eu já falei para vocês em lives anteriores, se eu fechar os meus olhinhos e pedir para alguém andar, eu fecho os olhos e vou andar de olhos fechados, tá? Eu vou ter variações de equilíbrio, tá? Se eu fechar os meus olhos e os meus ouvidos, então vou ter mais variação de equilíbrio. Tá? Então, de uma maneira simplista, as pessoas dizem assim, ou elas jogam para variar, né? Aquilo que eu detesto que aconteça, mas acontece, na literatura principalmente, acaba se rotulando, né? Então a pessoa ou ela é só sinestésica, ou ela é só visual, ou ela é só auditiva. Eu sou particularmente contrário a essa visão, tá? Existem predominâncias, isso é bem óbvio.
né? Tem gente que aprende muito mais por um desses sistemas do que pelos outros. Mas na prática a gente sabe que o ideal seria a associação ou a integração desses sentidos de aprendizado, tá? Ainda mais, porque na atualidade a gente está exposto a práticas de ensino, como por exemplo meu filho o William está fazendo, né? A escola dele adotou uma didática que se utiliza do computador, tá? Então ele assiste uma série de vídeos para aprendizado, uma série de imagens, texto diagramado, com imagens, com cores. Então é uma indução, na verdade, uma maneira de fazer com que as estruturas cerebrais se integrem, tá? E você comece a aprender ou que você comece a guardar informações pelo conjunto desses caminhos, tá? Se eu estou falando de equilíbrio, essa inteligência sinestésico-corporal tem a ver com o meu equilíbrio ou as minhas manifestações de equilíbrio e aprendizado no meu corpo. Aí é que a coisa dá uma complicada. Por quê? Porque quem é meu paciente por via de regra e que faz comigo a parte física também, de ajuste de postura física, postura emocional, né? Postura comportamental, entende que eu levo essa turma para a praia, né? Ou a gente treina, algumas vezes a gente treina aqui em casa e eu faço ajustes na postura das pessoas. Posição de pé, alinhamento de coluna, alinhamento de pernas, postura de braço, postura de pescoço, colocação de cabeça, tá? Todas essas posturas, a hora que a gente vai fazendo as correções, tá? Estruturalmente elas têm uma repercussão comportamental. Guarda isso aí. Repercussão comportamental, tá? Então existem algumas síndromes de infância. Hoje está muito na moda você associar quase tudo que as crianças têm, né, com síndromes, que é muito mais fácil eu dizer que meu filho tem um problema. Legal, então tudo a gente associa com um certo grau de autismo, um certo grau de déficit de atenção, tá? Aí a gente precisa entender, sair um pouquinho do rótulo, da nomenclatura estrutural que as pessoas estão, que a sociedade está se acostumando, porque é mais fácil eu diagnosticar com alguma coisa, tratar e aí eu disfarço os descontroles emocionais ou os descontroles de convivência, né, dos meus filhos com um diagnóstico. Eu, particularmente, né, que tem uma janelinha curtinha aí, um pouquinho de tempo aí de consultório e de tratamento de gente, né? Eu não concordo com isso. Por quê? Porque você muitas vezes vai encontrar a fonte do desequilíbrio. Aonde é que você acha que vai achar? No céu? Na escolinha ou em casa? Tá? Predominantemente os desequilíbrios, tá? Que não são desequilíbrios baseados em anomalias ou em patologias reconhecidas, tá? Como é que eu posso dizer para você? Mas déficit de atenção é reconhecido. Mas eu preciso de um bom diagnóstico para determinar déficit de atenção, tá? Muitas vezes a criança tem um déficit, né? Uma das minhas grandes discussões é assim: ele tem déficit de atenção. Bonitinho ouvir isso aí. Mas ele joga videogame e consegue entender os comandos do videogame, né? Em outras línguas até, ele consegue entender, tá? E aí isso eu chamo de déficit de atenção dirigida, tá? E aí eu tento conversar com os pais que o quê? Para aquilo que interessa para a criança, ele aprende. Então isso não é déficit de atenção, tá?
Isso é um problema de direcionamento, tá? Porque é uma das coisas mais comuns que acontecem na atualidade, tristemente, é que os pais ou não têm tempo ou não têm paciência de lidar com as pequenas crianças e dão para elas, né, o seu próprio telefone, um tablet, deixa parado trocentas horas na frente de um aparelho de televisão, tá? Então, muitos dos estímulos, muito do aprendizado conjunto, do acompanhamento do aprendizado da criança é relegado para um aparelho, tá? E aí, como tudo, onde você, né, tem mais atenção, você direciona a tua atenção para aquilo, tá? Quem é psicólogo, tá? Quem é pedagogo, não gosta muito quando eu falo isso, mas eu não posso fazer nada, tá? Chama-se prática clínica. Tá? Se você entende que uma criança, tá? A monitoria das coisas ou a detecção das coisas precisa ser um pouquinho mais criteriosa e cuidadosa, tá? Eu cansei de atender criança que pisava na ponta do pé e foi diagnosticada. A criança tem um princípio de autismo, ela tem uma hiperatividade, né? Tá? E aí vai ver o quê? Quando não tem ninguém olhando, nem falando que a criança é doentinha e ela não recebe a atenção normal, ela está lá com os 2 pezinhos plantados no chão, correndo como uma pessoa normal corre. Tá? Então a gente precisa ver o que é. O que é um distúrbio de atenção emocional, ou seja, uma necessidade de chamar a atenção. Tanto pelo lado positivo, afetuosamente, como pelo lado negativo, tá? Ou seja, chamando a atenção, fazendo o mais errado possível. Isso é bastante comum, tá? E a gente que cuida de gente ou que está se cuidando precisa entender em que ponto da nossa manifestação no mundo, tá? A nossa forma de aprender fez associações, tá? E a essas associações eu dou o nome de sinestésicas, porque elas estão associadas aos movimentos que a sua família, ou que o seu meio fazia, ou ainda faz, tá? E aí você começou a se auto colocar em determinadas posições desconfortáveis, vamos dizer assim, tá? Ai, minha mãe gosta mais de não sei quem e gosta menos de mim. Ah, minha mãe se importa mais com não sei quem, menos comigo. Ah, minha mãe tá ligada num irmão meu que morreu e não tá ligado em mim. Gente, vocês precisam entender que eventos traumáticos, tá? Até por uma necessidade social, e aí o povo vai ficar doido da vida de ouvir isso aí, tá? Mas tá? Quando você espiritualmente tem uma certa compreensão, um certo envolvimento em cuidado, em respeito, em entendimento, você também tem bastante desapego. Então a gente entende que morte, tá, é uma situação natural da vida. A morte está integrada no sistema de vida de qualquer organismo vivo, tá? Do que é não vivo, a gente chama de situação ou de estado de perecibilidade. Perece, tá bom? As coisas se degradam, tá? E a vida também se degrada. Ou a vida é interrompida por eventos que a gente não monitora, porque a gente não é dono da vida. Não somos donos da vida. Não adianta você ficar pegadinho, prevenir, guardar no colo, esconder em casa, não impedir de brincar na rua. Isso tudo é sandice, doideira, tá? Porque você não controla esse tipo de... Tá? Aí escorrega na beira do sofá, bate a cabeça e morre igual. Não funciona assim, tá? Vamos entender isso aí, tá? Então a gente precisa começar a entender de que maneira os comportamentos do meio e as nossas inserções nos meios
meio profissional, meio familiar, meio de amigos, tá? Meio de comunidade de igreja, tá? Nos diversos cenários dos quais você faz parte na vida, tá? Nos diversos cenários você tem o seu papel, tá? E a sua postura, tá? Que eu defendo que a sua postura na vida, tá? Deveria manter a tua personalidade em qualquer cenário, né? Mas isso é raro de acontecer, mas eu continuo defendendo isso, tá? Mas quando eu tenho problemas de relacionamento familiar, tá? Por quê? Porque as famílias não conversam sobre relacionamento, tá? E tudo aquilo que vem de cima para baixo dentro de uma hierarquia, tá? Quem está em cima não gosta muito de ser questionado. Por isso que a gente ensina aqui, deixa eu só acertar o meu som aqui, porque esse violino me incomoda, me atrapalha, tá? Muitas vezes, guarda o que eu estou te falando, tá? Muitas vezes, a situação do grupo familiar, tá? Ela não permite a evolução de quem vem depois. Por quê? Porque eu quero que as coisas sejam feitas do meu jeito, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, simplesmente porque eu quero. E eu não aceito que as pessoas tenham opiniões divergentes das minhas. Tá? Então, se a vida é assim, como é que você evolui? Você evolui na base do conflito e do enfrentamento. É natural, você não consegue conversar. Tá? E não estou dizendo que só ocorra de cima para baixo, ocorre de baixo para cima. Tá? Eu estou experimentando uma geração, né? Duas gerações, né? Os que estão na faixa de 12 e 13, os que estão na faixa de 18 a 20, que simplesmente não conversam. Tá? Os 18 a 20, porque eles estão naquela fase onde eles acham que eles são os donos do mundo e que eles sabem absolutamente tudo, né? E a molecadinha que tem a vida associada ao computador e aquilo que as mídias, né? Ou que os youtubers da vida falam ou anunciam, que aquilo é uma verdade absoluta. Então fica difícil de você conversar e de você ensinar conceito para quem para na tua frente e já vem com o conceito pronto, aceitando que aquilo é uma verdade. Fica complicado, tá? Fica muito complicado. Então vamos entender. Como é que eu posso usar a minha inteligência sinestésico-corporal para a melhora da minha vida? Quando eu falo de sinestésico corporal, eu estou falando disso aqui também, tá? Como o meu gestual funciona, tá? Como a minha fuça, como a minha cara se expressa, né? Ou seja, quais são as expressões que eu uso para que o meu corpo continue falando e se manifeste no mundo. Legal? Aí a gente precisa começar a compreender, primeiro, traços e posturas comportamentais ancestrais. Tá? Quando a gente dá curso, né? Eu particularmente, quando eu dou curso, o que eu faço? O princípio de todo curso meu começa com um mapeamento das doenças de família, emocionais de família, frases costumeiras de família que você tem na tua memória. Por quê? Porque essas frases, essas doenças, essas posturas vão estar representadas em você, tá bom? Em você. Durante o decorrer da tua vida, se você não entender se elas, para você, são boas ou são ruins, tá? Se elas são fortalecedoras, né, da tua segurança ou se elas são imagens plasmadas de insegurança, de descontrole, de impedimento que você escolha por você mesmo. Pensa nisso aí, tá? Isso é uma coisa que vocês têm que mapear. Isso você mapeando em qualquer idade, tá? Entendendo o que te incomoda, você começa a conseguir controlar, tá? E conseguir adotar novas posturas
e novos comportamentos. Tá? Por quê? Você precisa entender que relacionamentos são baseados em afinidade, não é só por vínculos, tá? Vínculos pré-determinados. É minha mãe, é meu pai, é meu filho, é meu irmão, tá? As pessoas são diferentes. Então, tem pessoas com quem você tem mais afinidade, do mesmo jeito que seu pai tem mais afinidade com outros irmãos ou com outros filhos que não seja você. Isso é mais do que natural, tá? Isso se chama afinidade. Afinidade não tem a ver com discrepâncias de tratamento, tá? Não tem nada a ver com favorecimento. Favorecimentos, infelizmente, estão preconizados, né, ou estão estabelecidos no que a gente chama de Codex Bíblico. Tá? Quando eu tenho um filho primogênito que depois de mim vai comandar a família, ele vai ser o guardião dos meus bens, ele que vai ser o guardião da minha herança, ele que vai determinar os que os mais novos vão fazer, isso chama favorecimento. Isso não é bom para relação nenhuma de família. Tá? Por quê? Porque ainda que ele seja mais velho, ele é filho como os outros. Tá? E até muito pouco tempo atrás, se nascesse homem, ainda era preferido mesmo, descaradamente. E a mulher vinha numa situação de segundo plano. Depende da cidade ou da região que você mora e continua acontecendo igualzinho. Tá? Ou famílias que são profundamente retrógradas, tá? Estão esperando que nasçam apenas filhos homens. Complicado isso aí, mas é uma verdade. E nós temos a obrigação de lidar com a verdade para o nosso entendimento, para a nossa transformação. Tá? Guarda o que eu estou te falando, eu vou repetir para você. É para o nosso entendimento. É para a nossa transformação. Por quê? Porque a gente só ajuda as pessoas a mudarem, ou as pessoas só mudam pelo exemplo e por vontade própria. Tá bom? Não adianta você ficar falando na orelha, porque não muda. Não adianta você ficar reclamando, porque não muda. Não adianta você ficar impondo, não muda. Tá? Então, se você conseguir se corrigir, se você conseguir mudar aquilo que te incomoda pela compreensão, não faça pela rejeição. Tá? Porque quando você faz para rejeição, dizendo assim, oh, meu pai era um cavalo e eu não vou ser igual ao meu pai, comece a olhar como é que você se manifesta do outro lado, se você não entendeu o processo, tá? Que você vai ser um cavalo também. Tá? Isso é dito e feito, não tem erro nisso. Tá? Infelizmente, isso aí não é loteria, isso é diagnóstico. Por quê? Tá? Porque aquilo que você só luta contra, mas que você não entende o processo, você vai tender a repetir. Simples assim. Tá? Gente que é filho de gente autoritária, casa com gente autoritária. É assim que funciona. Tá? Por quê? Porque tudo aquilo que você não entende e você não corrige, acontece de novo, e 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 de novo, até você entender. Até você se comprometer com o trabalhinho de começar a resolver. Se você não faz isso, que pena, mas é assim que a coisa funciona. Tá? Então vamos entender essa manifestação sinestésico postural. Tá? Você tem raças italiano, conhece o italiano que fala alto, que mexe a mão, que briga, tá? Sinestésico corporal, estrutural de um determinado povo, tá? Português, que costuma responder para você, né? Com aquela educação profunda, ausente, seco. Manifestação ancestral que se repete, tá? Então você vai entendendo. Se você começar a aprofundar a sua vontade de compreender, você consegue mapear essas características e consegue entender que elas têm uma origem, elas têm uma razão de ser. Não estou dizendo que isso é bom ou que é mal, tá?
não é essa colocação que eu estou fazendo. Espera só um pouquinho, gente. Tá? Temos algo aqui que entrou no meu olhinho. Vamos lá. Não estou dizendo para vocês que isso é bom ou que é ruim. Tá? O que eu estou dizendo para vocês é que é uma maneira, tá? É um método de trabalho para você aprender a entender de que maneira as coisas vão incidir na sua vida. Como é que elas vão se manifestar? Elas têm uma motivação. Tá? Legal? Quando eu digo motivação, você pode associar várias palavras a essa motivação. Permissão. Permissão nem sempre é bom, tá? Então eu vou contar para vocês que assim, o que acontecia, tá? Ou ainda acontece. Os homens, como senhores do trabalho fora de casa, tá? Certo? Era muito comum que os homens traíssem ou tivessem outras famílias. Por quê? Porque eles queriam uma mulher, né, sedutora e sexual fora de casa e uma mãe de família dentro de casa. Isso, socialmente, tá? Embora não estivesse escrito documentalmente, aliás, estava escrito documentalmente no nosso Código Civil, né, onde a mulher tinha que prestar os seus serviços sexuais porque era direito do marido. Tá? Então, se isso está estabelecido, tá? Você tem aí uma corruptela, você tem uma falta profunda de respeito, mas que está inserida no comportamento da sociedade, que está dizendo que isso é comum. Tá? E não só comum, quando eu não questiono, quando eu não modifico, quando eu não modifico nos meus filhos, na educação deles, eu continuo dizendo que os meninos podem tudo e as meninas têm que ser mocinhas puras, castas e virgens. E os meninos podem fazer o que eles quiserem. Tá vendo como é gozado quando a gente está falando de posturas corporais? Por quê? Porque você ensina o seu filho a ser brigão, você ensina o seu filho a ser aquele que vai se impor, aquele que é o lindão da balachita. Né? E a sua filha ser mocinha, sentar com a mãozinha assim juntinha, falar baixinho, ser educadinha, ser limpinha, sentar com a perna fechadinha. Opa, tá? Onde é que está esse defeito? Está na criançada ou está em quem está ensinando? Tá? Eu dei um curso na cidade americana para 60 pessoas dentro de uma sala, 45 eram mulheres, elas ficaram alucinadas. Por quê? Porque eu falei para as mulheres uma coisa muito simples, tá? Normalmente quem é responsabilizado por educar filhos é mãe e não pais, mãe e pai junto, tá? Então se eu digo que é mãe que educa, certo? E uma mãe que tem um marido que trai e educa um filho para ele poder ser tudo o que ele quiser e não ter respeito por mulher nenhuma, quem que ensinou? Olha, foi a mãe. Olha que loucura, tá? Por que é isso aí? Porque literalmente ela não se sente capaz de botar o limite. Por quê? Porque a imagem da mulher é que a mulher era frágil, que a mulher não podia trabalhar fora, que ela tinha que ser a mulher dos afazeres domésticos. E hoje, como é que está isso aí? Hoje inverteu e a mulher tem uma rebeldia. Legal? A mulher tem que se impor e agora ela tem um crescimento vingativo. Ela precisa ser melhor que o homem. Ela precisa ser mais... Não pode Eu não entendo em que momento que a gente não pode trabalhar junto e compor o mundo junto, tá? Quando a gente fala de comportamento sinestésico corporal, eu estou falando justamente disso. A gente parar de polarizar coisas de menino, coisas de menina. Posturas de menino, posturas de menina. Trabalhos de menino, trabalhos de menina. Reconhecimento de meninos, reconhecimento de meninas. Isso é sinestésico corporal. Sinestésico porque vem da forma de aprender. Tá? Então, se a gente não fizer, nós, enquanto sociedade atuante, donos dos nossos narizinhos, seres pensantes, seres emocionalmente pensantes, tá? Não modificarmos a maneira como nós passamos o nosso conhecimento,
o nosso cuidado, a nossa educação, a nossa instrução, nós vamos ter respostas sociais cada vez mais conflituosas. Tá? Nada contra, já disse para você, não tem absolutamente nada contra com quem tem outras opções sexuais, tá bom? Mas você ser obrigado, e nós estamos sendo obrigados, certo? A nos colocar de maneira da nossa opção sexual antes da nossa personalidade ou antes da nossa manifestação no mundo. Por quê? Porque a mídia aqui é assim. Tá? Você pode ser mais feminino, mais masculino, mas você não precisa se manifestar no mundo de forma afetada ou de forma que você venha a confrontar simplesmente porque você quer impor a sua vontade. Tá? Não funciona nem dentro do aspecto sinestésico, tá? Porque você não consegue passar uma boa informação, uma boa troca de informações aonde você vai ser compreendido. Eu já parto do pressuposto que eu sou incompreendido e eu quero que o mundo se ferre. Me aceita aí ou eu passo em cima. Isso é uma manifestação sinestésico-corporal. Por quê? Porque a minha postura é agressiva, que a minha postura é impositiva, que a minha postura quer ocupar o espaço. Opa! E aí a gente volta para as outras inteligências espaciais. Você tem o seu espaço. Eu tenho o meu espaço. Você no seu, eu no meu. Para a gente invadir o espaço um do outro, a gente precisa de uma coisinha chamada permissão. Permissão. Para eu me manifestar no mundo, tá? Eu preciso da minha permissão. Aí tem um probleminha de educação básica. E eu me lembro bem, né? Eu tenho uma certa idadezinha, né? Eu tenho 56, certo? Mas eu me lembro bem, né? Da Dona Lourdes, lá no pré-primário. E a minha mãe, muito antes, meu pai, muito antes, né? Ensinarem a gente que tá? A gente pede licença, a gente pede desculpa, né? Você pede por favor, você agradece, tá? Você não pega o que não é seu, você não ultrapassa o limite que não é seu, tá? Isso deveria ter evoluído para a vida em sociedade, para que os nossos comportamentos sinestésicos, ou seja, de aprendizado pelas vias naturais e pela nossa manifestação corporal, serem de acordo. Tá? Isso tanto é verdade que, a partir do momento que as chamadas tribos, lá dos que vieram do final dos anos 80 para cá, as chamadas tribos, os skatistas, os rappers, tá? Entendeu? Os DJs, né? O povo do funk, o povo do rap, o povo do gueto, tá? Cada um deles criou uma estrutura de manifestação corporal. Presta atenção nisso. Tá? A turma dos final dos anos 70, foi para os anos 80, criou a disco. Lembra da disco? Era todo mundo dançando do mesmo jeito, com o mesmo passo. Isso é uma manifestação sinestésico-corporal de grupo. Tá? Hoje a molecada que não consegue conversar vai para a rua e se manifesta por expressão corporal. A dança mudou. A maneira de conversar mudou. Porque hoje você conversa pelo aparelhinho. Eu não sei o que você está... Eu não sei como é que está a sua carinha na hora que você está digitando. Eu não sei como é que está a sua raivinha ou o seu coraçãozinho na hora que você está digitando. Você está digitando. Tá? E a gente passa a interpretar, em vez de eu olhar para você e ter uma ideia de como você está se sentindo e de como você está emocionalmente, eu tenho que interpretar que você escreve com letra maiúscula, você está de mau humor ou você está gritando. São interpretações muito frias e muito distantes de uma realidade que é intermediada por relações pessoais e personais. Pessoais
e personais. Por quê? Ainda que eu sou o cara que cumprimenta todo mundo na rua, beleza? Tá? Mas eu tenho a minha própria personalidade. Meu filho tem a própria, minha filha tem a própria, minha mulher tem a própria, são personalidades. Tá bom? A gente pode ter os mesmos traços de educação, mas cada um tem personalidades distintas. Quando eu estou falando para vocês de inteligência sinestésico-corporal, eu preciso entender que o meu movimento físico tem que ser acompanhado daquilo que eu estou sentindo e daquilo que eu gostaria de expressar. Tá bom? Se você não entende isso muito bem, tá? Tira um tempinho, tá? Convida uma pessoa que você gosta, naturalmente, tá? Vai ver uma peça clássica de teatro, tá bom? Ou vai ver uma ópera, por exemplo. O que vai acontecer? Você vai ver posturas físico-corporais, entonações, tá? Que vão expressar a cena, a intenção da cena, a intenção do movimento, o contexto. Tá? Nós perdemos o contexto. Essa é a problemática da manifestação sinestésico-corporal. Tá? A geração do William fala tudo assim: oi, tudo bem com você? Como é que você tá? Eu também, eu sei. Tô legal, até me sentindo bem. E, né? Metade eu não entendo. Tá? Por quê? Porque ele não articula. Se ele não articula, o som não sai claro e você não entende. Tá? Você não entende por quê? Porque ele não quer conversar. Ele quer atenção. Mas ele quer atenção simplesmente porque você tem a obrigação de dar atenção para ele. Não tem a troca no meio do caminho. Tá? E se não tem a troca no meio do caminho, como é que eu vou entender que tipo de atenção você quer? Como é que eu vou modular que tipo de atenção ou que tipo de resposta eu tenho que te dar ou te esclarecer? Conta aí para mim. Conta aí para mim. Porque se eu não sou dono da minha realidade, da minha expressão vocal, emocional, postural, física, como é que eu vou me fazer compreender dentro das minhas relações? Conta aí para mim. Conta aí para mim como é que isso funciona. Parece distante, mas não tem nada de distante. É extremamente próximo. Isso também se reproduz nas expressões corporais da convivência. Tá? Porque se você não aprender a estabelecer as suas regras e os seus princípios de convivência, você vai ter filhos hóspedes ou pais hóspedes morando com você. Onde eles não têm obrigação de nada, eles só são receptores do cuidado que você pode oferecer. Eles oscilam entre reclamar e entre se esconder. Né? Como a gente dizia antigamente, de se furtar de fazer as suas obrigações. Por quê? Porque dentro da cabeça deles eles estão certos. E a manifestação física deles é de isolamento. A manifestação física deles é de soberba, de orgulho, de achar que é melhor que os outros. É com isso que a gente está convivendo. Por isso que a gente tem, quando você vê essa manifestação dentro do microambiente da sua casa, da sua família, das suas relações, você vai entender no macroambiente. Então as nossas manifestações ou são de revolta, né, porque eu sou vermelhinho, ou são de imposição porque eu sou verdinho. Tá? É polarizado. Não tem ninguém pensando, tá? A gente sai do campo do tá acontecendo em casa com seu filho. É lógico que tá acontecendo. Por quê? Tá? Porque a gente tem que entender que limite não é bom ou ruim. Limite é necessário. Tá? E a gente coloca limite porque eu preciso partir de quem tem mais direito simplesmente porque faz mais, tá? E de quem só precisa de ajuda e contribui muito pouco, ou seja, precisa fazer a sua parte. Não tem nada de culpa. Pode tirar essa palavrinha daí, que não dá para apagar. Senão ia apagar e ia limpar sua carinha no chãozinho com essa... Para de jogar de... Não existe culpa. Existe
desconhecimento ou existe colocação inapropriada naquele momento porque você não tem o conhecimento. Não é uma questão de culpa, é uma questão de conhecer como é que as coisas se manifestam, tá? A geração que tem aí, a minha idade mais ou menos, que está entre 45 e 60 anos, tá? Nós fomos filhos de pais e somos filhos de pais impositivos, a menos que a geração anterior. Sim, até menos que a geração anterior. Mas pais literalmente em maior conflito familiar, tá? Pais e mães onde o diálogo é sempre mais para o agressivo, sempre para o mais confrontador. E aí o que acontece? Os limites não são colocados e não são compreendidos, eles são impostos, tá? E tudo que é imposto sem você entender é chato, tá? A partir do momento que você começa a compreender, tira a culpa da brincadeira. Legal? Por que você tem que fazer? Por que um filho teu tem que te ajudar a limpar a casa? Porque ele mora aí também. Por que o filho tem que lavar banheiro? Porque ele usa também. Por que o filho tem que botar lixo para fora? Né? Por que ele tem que aprender a cozinhar? São coisas que você vai ter que fazer no mundo, tá? Morando comigo, dentro da minha casa ou na tua casa. E se você, mas eu vou ter dinheiro, eu vou mandar. Você precisa aprender a mandar. Para aprender a mandar, você tem que, no mínimo, ter uma ideia de como é que faz. Certo? Senão a pessoa te engana e não faz. É assim que funciona. Por isso que a gente está falando de uma coisa chamada inteligência. Tá? A inteligência, ela não é só inata. A inteligência faz parte de um sistema de compreensão por aprendizado. Se eu começo a aprender, né? Por isso que a gente partiu lá atrás, né? Precisa ver as outras lives de trás, a gente parte de perdão, auto-perdão e perdão externo. Tá? Porque senão a gente tem inúmeras situações onde você mesma não se respeita, tá? Porque você não se considera digna, porque foi assim que você se sentiu, foi assim que você guardou a informação, foi assim que você aprendeu, tá? E como eu não me sinto digno, eu não quero cobrar. Porque se eu cobrar, eu estouro, tá vendo? Você sai do extremo do bonzinho que não cobra para o extremo do surtadinho, que para cobrar tem que surtar. Onde é que está a inteligência nisso? Onde é que está o acordo nisso? Onde é que está o respeito nisso? Não tem. Tá? Então a gente precisa entender que a manifestação das coisas, quando você vai aprendendo, é um processo. Tá? Todo processo de mudança inicialmente vai causar desconfortos. Por quê? Porque a gente vive em zona de conforto, estava acostumado, era assim, nunca cobrou, nunca. Por que eu tenho que fazer agora? Porque mudou. Porque a realidade mudou. Tá? A realidade mudou. Se você não consegue entender isso dentro da tua casa, entende pelo Covid. A realidade mudou. Legal? Tá? Ou você fica em casa e usa máscara, ou você morre. Escolhe. Tadadá. Olha que lindinho. Oh, mas isso é sacanagem, é imposição. Não, não é. É a mudança de contexto. A vida muda de contexto. Tá? Porque a vida é dinâmica. A vida é todo dia. Movimento é dinâmico. Olha, sinestésico. Movimento é dinâmica todo dia. Eu estava muito satisfeito com determinadas coisas até eu descobrir que pode ser melhor. Se pode ser melhor e facilita a minha vida e facilita a vida de todo mundo, e eu tenho condição de fazer, opa, vamos fazer. Ah, mas eu não quero. Aí você precisa entender que não é uma questão de querer, é uma questão de fluxo de troca. Por quê? Porque filho normalmente não quer nada. Tá? Filho normalmente não quer nada. Por quê? Porque se você é de uma geração, filho de geração que é cobradora, você não quer cobrar. Porque é um saco você cobrar. É um saco você cobrar. Tá? Só que você precisa entender que o ser humano é preguiçoso. Se você não cobra, se você não garante que ele seja capaz de fazer a parte dele, não faz. Não faz. Tá? Por isso que o tema do mundo hoje chama procrastinação. Ah, eu tenho vontade, eu quero, nossa, eu vou aprender a fazer. Beleza? Aí você não sai da cama. Por quê? Não tem cobrança.
Tá? E aí a cobrança vem pelo lado desagradável. A cobrança vem a hora que, literalmente, você está com o pezinho na lama, passando necessidade, ou porque você está doente, ou porque a vida mudou negativamente. Aí você sai correndo atrás. Que tal seria você se manifestar? Olha lá, movimento de novo. Eu me manifestar em direção à melhora de forma espontânea. É melhor, sim ou não? Põe aí no seu papelzinho, melhor sim ou não? Eu me manifestar em relação à mudança, né, de maneira voluntária, porque eu sei que é melhor. Que tal eu corrigir as minhas posturas que eu sei que me incomodam? Que tal? Para isso precisa ter uma coisinha antes, que chama compromisso. Tá? Do mesmo jeito, quando mãe e pai dizem para mim, ai, mas eu não tenho tempo. Você não tem tempo, querido, morre. Morre que você está ocupando lugar no mundo, está enchendo o saco. Tá? Você está se colocando como um inútil que está aprisionado. Para. Tá? Se você tem tempo para fazer as vontades dos outros, se você tem tempo de suprir tudo que é externo a você, você está morto já. E não tem tempo para você, você já está morto. Por isso que você tem uma degradação emocional. Por isso que você tem uma degradação física, de doença. Por isso que você tem uma degradação, muitas vezes, de movimento. Tem dor, tem limitação. Olha que legal. Isso aqui é uma maquininha, tá? Essa caixinha aqui, que chama crânio, tá? É uma maquininha de comando. É um computadorzinho. Tá bom? Quando você passa a ter compromisso com aquilo que é bom para você, a dinâmica da caixinha faz com que você melhore, 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 melhore. Tá? Ah, mas vai incomodar quem está em volta. Depende. Vai incomodar quem depende de você e não faz o esforço próprio. Porque você aprender a ter autonomia e cuidar de você é um ensinamento para os outros também. E também é um aprendizado de colocar limite. Porque daí eu olho para as pessoas e falo, agora eu não posso, que agora eu vou cuidar de mim. Na próxima 1 hora, né? Ou nas próximas 2 horas, o meu compromisso é comigo. Eu vou fazer primeiro o que é para mim, depois eu posso fazer o que é para você. Tá? Eu vou acabar a live aqui, mais ou menos umas 10 e pouco, certo? Aí eu vou jantar, aí eu tenho 2 trabalhos de faculdade para entregar, aí eu tenho um atendimento para fazer, e aí o meu filho de 13 anos precisa de ajuda para estudar matemática. Ah, mas você vai estudar com ele aqui, olha, 1 hora da manhã. 1 hora da manhã. Por que vai ser 1 hora da manhã? Porque primeiro ele devia ter estudado sozinho. Legal? E devia ter, se ele não tinha condição de estudar sozinho, ele deveria ter comunicado, que é o que a gente pergunta todo dia, quais são as suas dificuldades, como é que eu te ajudo? E quando você ouve que nenhuma, nada, eu não tenho nada para fazer. Legal? Quando chega o dia de fazer e que precisa de ajuda, a ajuda tem que ser encaixada no horário que quem vai promover a ajuda tem disponível. Se for 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Tá? Quando eu tinha consultório em Americana, eu comecei com um consultório que o horário de abertura do consultório era 7 da noite. Tá bom? Eu atendia mais ou menos 36 horas sem parar. Então tinha gente que entrava no consultório às 1, às 2, às 3, às 4, às 5, às 6, às 7, às 8, às 9, às 10. E na madrugada do dia seguinte, ficava sentado lá fora. Tá? E não tinha nem banco, tinha uns tijolinhos de concreto lá, o povo ficava lá sentado batendo papo. Por quê? Porque as pessoas precisavam de ajuda. E é isso que a gente precisa aprender na dinâmica do nosso aprendizado sinestésico, de como a gente vai se colocar no mundo e de como a gente vai se movimentar. Tá? Que movimento emocional também é sinestésico. Quem precisa da minha ajuda, legal? Precisa ser encaixado no horário em que eu posso disponibilizar ajuda. Ah, mas é emergência. Emergência é outra coisa, não é ajuda. Emergência é socorro. Situação, tá? Emergência é uma situação extrema, tá? Ocasional. Tá? Ah, mas na minha casa tem emergência todo dia. Você está morando no hospício, amiguinho. Tá? A dinâmica da tua vida tá toda errada, porque não tem emergência todo dia. Não tem. Por isso que chama emergência. Por isso que chama urgência. Não pode ser todo dia.
A tua vida não pode estar pegando fogo todo dia. Você está correndo atrás sempre. E aí você vai olhar, não é para você, é para as outras pessoas que não estão se mexendo na vida delas mesmas. Então, a primeira pessoa que tem que fazer o movimento sinestésico corporal para mudar de vida é você. Se você não fizer, aí você pode escrever aí o que você escreveu aí. A culpa é minha. A culpa é minha porque eu não fiz mesmo. Se eu não fiz, não tem como mudar. Se eu não estou comprometido com a minha melhora, não tem como mudar. Aí a culpa é minha mesmo. E aí é uma das coisas que eu também adoro. Não espalhe a culpa é tua mesmo. Quando você não vai atrás da melhora, você entende o que pode melhorar e você não consegue se comprometer com a melhora, aí a culpa é sua mesmo. E se a culpa é sua, é você que tem que viver a consequência da sua própria falta de movimento. Olha como você entendeu. Todo mundo entendeu. Que é assim que funciona. Tá? Eu não tenho que pedir. Olha só que legal. Eu não tenho que pedir permissão. Tá? No meu exemplo, eu não tenho que pedir permissão para o meu filho para estudar com ele às 2 horas da manhã. Eu não tenho. Não tenho. Ah, mas ele vai estar com sono. Problema dele. Tivesse estudado antes. Legal? Tá? Vocês precisam entender isso. Eu não tenho que pedir permissão para fazer o que eu tenho que fazer da minha vida, para contentar os outros, seja quem for, meu marido, minha mulher, meus filhos, minha mãe, meu pai. Parou. Parou. Por quê? Porque todo mundo tem a sua vida e faz as suas escolhas. Olha, aprendizado sinestésico. Como é que você aprende? Eu faço as minhas escolhas. Mentalmente, eu estou determinando para mim em que direção que eu vou andar. E aí, quanto mais calmo eu estou, quanto mais seguro eu estou, menos eu tenho tremelique, menos eu tenho chilique, menos eu tenho dor física, que é um aprendizado físico. Tá? Para eu não me perder, que eu acho que eu vou voltar na live de sexta-feira com a parte do aprendizado literalmente corporal. Mas vamos começar com ele agora. Tá? Quando a gente fala para vocês que uma das formas de você aprender é você silenciar, ou seja, você aprender a meditar, você aprender a rezar, você aprender a se acalmar, tá? Isso é sinestésico corporal. Por quê? Para você poder aprender a botar o centro da tua vida na sua respiração e começar a sentir como já está a sua manifestação corporal. Vamos tentar. Respira aí. Como é que eu tô? Tô calmo, tô agitado. O teu corpo está se manifestando. É sinestésico corporal. Tem um movimento aí. Tua respiração tem um movimento de encher e esvaziar. Você consegue fazer uma respiração ou a tua respiração é curta? Teu coração tá calmo, teu coração tá batendo igual um louco. Tá acelerado. Sua mente está calma ou a sua mente está acelerada? Tá? Existe uma técnica de tratamento que a gente faz assim, ó. Começa a tomar o pulso da tua respiração. Ó, tá batendo na minha mão aqui, ó. Ponto de ar. Estrutura de acupuntura. Bate aqui. Respira com você aí, tá? Opa, como é que tá a minha respiração? Como é que tá o fluxo do meu coração? Como é que tá o fluxo da minha mente? Tá? A minha mente está preocupada? Eu estou ansioso ou eu estou calmo? Eu tenho condição de conversar ou eu estou surtado? Tá? Eu tenho condição de entender ou eu estou me recusando a entender? Tá? Eu estou ansioso ou eu não estou? Eu estou centrado ou eu estou disperso? Eu tenho dor ou eu não tenho? Minha respiração tem fluxo ou não tem? Eu consigo respirar? Eu consigo perceber que eu tenho que respirar? Eu tenho calma para falar
Eu tenho a segurança para falar, eu estou sempre em desespero? Estou sempre pedindo socorro? Hã? Como é que está meu emocional? Meu emocional está como? Eu estou calmo, eu estou sereno, ou eu estou em desespero? Ou eu estou com medo? Hã? Ou eu estou desequilibrado? Aí você bate aqui embaixo do braço aqui, tá? Como é que fisicamente eu tô? Tá? Como eu tô? Eu tô ansioso? Não tô? Hã? Eu tenho condição de entender o que está acontecendo? Eu tô aberto para entender ou eu não tô? É um processo físico. Chama EFT. É um trabalho que a gente usa para trauma. Olha só, ele é sinestésico corporal. Eu faço um movimento e começo a conversar com o meu corpo. Eu vou começar com essa técnica na sexta-feira. Tá? Isso é uma técnica terapêutica. E aí você começa a se entender e começa a fazer essas perguntas para você. Mesmo que você não saiba fazer o trajeto ou o tratamento, começa a pensar isso. Hoje, para você começar a se entender corporal e sinestesicamente, você está sempre ansioso, você está sempre nervoso, você está sempre irritado, você está sempre respirando mal, você está sempre pré-ocupado, você está sempre disperso, sem vontade, sem desejo, sem paciência. Você está sempre surtado, querendo matar alguém com raiva, com desejo de vingança. Isso aí. Manifestações sinestésico corporais. Você consegue entender a expressão. Você está sempre... Vai, faz. Não quero, não me interessa. Você está... Tá vendo? Sinestésico corporal. A gente consegue fazer a leitura disso. Você consegue fazer a sua. E você consegue fazer a leitura dos outros. Tá? Quando na live passada eu falei de sedução, que a pessoa está lá passando a mão no cabelo, ela está lá, ela olha para você de ladinho assim, ó, ela chama a sua atenção. Sedução, sinestésico corporal. Então você precisa entender que a gente tem um aparato, que é isso que a gente chama de corpo, tá? E como eu disse na live passada, o teu corpo fala. Ele pode falar pela doença ou por esse tipo de postura que eu acabei de mostrar para você, né? Que são posturas, todas elas de desequilíbrio, tá? Ou ele pode falar porque você vai aprender a comandar o seu corpo. E quando você aprender a comandar o seu corpo, você volta lá, acho que umas 10, 15 lives para trás, e aí você vai ouvir eu falar das estruturas dos vários corpos. Quando você começar a entender o seu corpo físico e comandar o seu movimento de vida, você vai consertar o teu corpo mental, o teu corpo de vontade, teu corpo sexual, teu corpo emocional, teu corpo espiritual, teu corpo de aprendizado, teu corpo físico mesmo, tá? Certo? Teu corpo de possibilidades, teu corpo de capacidades, teu corpo de intenções, teu corpo de sexualidade. São várias expressões que esse teu corpo tem. E você vai conseguir comandar todas elas se você aprender a entender como você funciona, como você se sente, como você aprende com o teu corpo. Isso está acontecendo aqui no fundo aqui, é uma prática da minha vida. Quando eu preciso conversar assim, eu estou ouvindo música clássica agora, tá? Me ajuda, me dá clareza de pensamento, sinestésico auditivo, que é o movimento da música, tá? Quando eu estou mais calminho, que eu quero estudar mais, que eu tenho muita coisa para ler, eu boto rock lá de fundo, tá? Boto rock, os Elvis da vida, as grandes bandas, aí para ouvir, tá? Certo? Quando eu tô vendo que eu estou muito mais irritado, beleza? Eu boto música de meditação, eu boto música de oração, eu boto música tribal, que estabelece um ritmo, tá bom? Isso é uma visão para vocês começarem a entender que
muito do seu descontrole está na manifestação do teu corpo físico. Está na maneira como você se coloca, está na tua postura física, está na expressão corporal que você apresenta. Tá? Se você entender isso, a gente já está num bom caminho para você se entender. Tá? No consultório, como a gente faz isso? Você marca a tua consulta, a gente vem e analisa toda a tua postura corporal. Você vai conversar, você vai andar, você vai abaixar, você vai levantar, tá? E aí eu vou analisar literalmente como a sua postura se manifesta, tá? E pela leitura da tua postura, eu garanto que eu já posso fazer uma grande leitura da sua manifestação mental e emocional. É automático isso. Tá? Porque vai mostrar onde você tem áreas de embrutecimento, de enrijecimento, de baixa mobilidade e onde você está solto, onde você se movimenta, onde você está seguro. Tá? É bem interessante esse trajeto aí. Tá? É uma coisa para a gente começar a aprofundar e a conversar. Tá? Então, a gente automaticamente já começa a live de sexta com um trabalhinho desse de EFT, de estados de trauma, tá? Para acalmar a cabecinha de vocês, para a gente poder conversar com mais clareza e mais serenidade, tá bom? Eu sou Rodrigo Pereira, falando deste canal, tá? Transcendência Real, esperando que vocês sejam atores mensageiros ativos de um mundo melhor. Grande beijo no coração, a gente se vê, se o grande Criador, se a estrutura divina do universo permitir, na sexta-feira. Beijoca, boa noite, gente.